Que negócio é esse? Né? Igreja que aceita. Só que quando eu vi o Felipe, o cabelo dele, o óculos dele, o sapato dele, eu digo, gente, ele é livre. Sabe? A barba bem feita, lindo. A unha linda. Eu disse, ele é livre. Porque eu sou uma mulher livre. Sabe, Vilela? Hoje. Hoje eu sou uma mulher livre. Porque eu uso a unha que eu quero, as roupas que eu quero, sei me colocar em determinados lugares, como me vestir, como me comportar. Tenho a minha consciência tranquila. Então eu vi liberdade em Jesus. Eu vi amor em Jesus. Quando cheguei lá, é uma igreja normal, né? Com valores, com princípios. Não é uma festa, um bacanal, que todo mundo pensa que olha pra mim e pensa, nossa, a Andressa vive putaria. E não é isso, né? A Andressa é um personagem. Então, assim, quando eu cheguei lá, eu senti a presença do Espírito Santo. Eu ouvi a palavra. Sabe? E a gente precisa, às vezes, de um lugar para que a gente possa adorar. Claro. Tenho certeza que daqui a uns 5 anos eu vou ter condições suficientes de abrir a minha igreja, onde nem dízimo eu vou pedir, porque eu quero ter condições de dar uma casa, né, de oração para o Espírito Santo, para que ele venha acolher pessoas de todos os tipos, sem julgar ninguém, apenas pregando esse Jesus que eu acredito. Eu sei que para muitas pessoas precisa renúncia, precisa de tudo isso que algumas igrejas fazem até para o ladrão sair do crime, enfim. Só que hoje, na minha maturidade espiritual, eu sei o que é certo e o que é errado. Eu sei o que eu posso ou não fazer, eu sei o que é pecado e o que não é pecado, e eu tenho a minha consciência muito limpa, muito tranquila, e total certeza que o dia que eu precisar da misericórdia de Jesus, o meu advogado vai ter lá. Mesmo sendo essa pecadora, essa falha, essa doida que todo mundo pensa, esse furacão como pensa que é André Surak. Porque só ele sabe o meu coração. Só ele sabe a minha intenção. Isso aqui é uma casca, entende? Eu vou envelhecer, vai acabar, eu posso morrer. Enfim, eu não vou levar nada, eu não vou levar joias, eu não vou levar nada. Eu sei da minha alma. Eu sei da paz que eu tenho quando eu encontrei Jesus. E ele está comigo até hoje. Se eu venci, cheguei até aqui, é porque ele está comigo. Não foi o diabo, não foi nenhum tipo de religião. Foi o meu Jesus, que ele é vivo. A Bíblia vai dizer assim, olha, com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Qual é a... Em Levíticos, né? Velho Testamento. Tá. E aí, quando a gente olha, por exemplo, essa leitura, ela tem um contexto totalmente errado, porque quando ele fala isso, ele está dizendo que aquilo era um costume de adoração a outros deuses, não a Jesus. Mas tá mais para frente falando... E aí era um costume e os povos adoravam seus deuses como um sacrifício. Então, os homens se deitavam com outros homens para adorar outros deuses. Então, assim, era muito maior do que isso, sabe? Mas a Bíblia em nenhum momento vai dizer que o homossexualismo é pecado, a prática homossexual é pecado. O contexto escatológico disso é totalmente diferente do que é abordado. Então, por exemplo, por que as pessoas hoje validam a possibilidade de usarmos roupas de 2 tecidos e só esse versículo aqui... Que o pessoal escolhe o que é... é conveniente dizer, entende? Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela foi traduzida, como a Andressa disse, como eu disse em outro momento aqui, muitas vezes. Milhões de vezes. Então, a tendência é que o homem coloque aquilo que é adaptável e conveniente a ele. Ao tempo que... Exatamente. Agora, eu realmente me coloco num lugar de pensar que, será que Jesus faria com os homossexuais o que as pessoas fazem hoje com a gente? Não, certamente claro ele não. não faria. Claro que não. Ele não faria. As pessoas, você trouxe a citação. Tá no trecho do apedrejamento, Opa! Né? Tira a primeira pedra, né? Exato. Jesus, quando ele estava com os discípulos, olha o perfil dos discípulos. Um era cobrador de impostos, o outro era impulsivo, foi lá, cortou a orelha do outro, o outro era preguiçoso, o outro era traidor. Então, assim, Jesus ele não veio para os perfeitos, Jesus não veio para os doutores da fé. E a Bíblia, ela não deve ser algo conveniente, como as pessoas acham que a igreja inclusiva prega. Não, a gente prega a palavra. O problema é que a falta de informação é resumida num contexto mal contado
e que hoje é dita como verdade absoluta em todas as igrejas tradicionais. E muitas mensagens nas minhas redes sociais falando assim, você não tem medo da sua imagem ser associada à imagem da Andressa Urach? Essa foi a preocupação, Andressa, assim, acho que de 99... a minha mente é muito livre. 99,99%, porque... E aí eu pensei, eu me questionei muito sobre isso, eu falei assim, gente, peraí. Eu ouço isso toda semana também. Você vai dar palco para não sei quem? Você vai dar palco para não sei quem? Mas aí eu fico pensando, Jesus, ele viraria a cara para Andressa? Não, tenho certeza que não. Não. Ele não ia virar a cara. Eu, enquanto igreja, eu posso falar, não, aqui você não vai, porque você é criadora de Sabe conteúdo. o que eu penso, Felipe? Por exemplo, assim, ó, você é um instrumento na mão de Deus para salvar algumas pessoas que talvez o Vilela, se fosse pastor, não alcançaria. E eu me vejo como um instrumento para alcançar as pessoas do swing, as pessoas da putaria, as piranha, a safada. Então, essas pessoas... Olha a risadinha do Léo. Entendeu? Quem gosta da putaria mesmo, entendeu? Porque essas pessoas também são filhas de Deus. São. E mesmo gostando de 4, 5 pessoas ao mesmo tempo, elas também são filhas de Deus, elas também precisam de Jesus. Então tem que ter alguém corajoso para falar. Tem que ter alguém pecador, muito pecador, né? Talvez eu seja a pior das pecadoras. Talvez eu fosse pior do que os apóstolos, entende? Então Deus fez os loucos. E talvez eu seja a mais louca com 2 internações psiquiátricas para falar de Jesus, para falar para o pessoal do swing que eles são amados por Jesus, porque eles não vão ser recebidos numa igreja, entende? Para falar para os gays que eles são preciosos, que eles são joias raras, que eles são escolhidos, que eles são anjinhos de Deus aqui na terra, que a missão deles é muito grande para aguentar tanta paulada. E de que o meu vocabulário evangelístico... Meu Deus. O meu vocabulário evangelístico alcança pessoas que não são politicamente corretas? Porque assim, ó, na sociedade, a gente tem que ser politicamente correto. Vou até tomar Porque água. se a Andressa Urach não falar assim, não se comportar assim, ela não é de Jesus. Entende? Então, assim, eu acho que a Andressa Urach, ela é muito corajosa para enfrentar quem for. Você, André, Entendeu? eu achei, André, dúvida, né, eu André? achei... Se você Entende? se importasse com a opinião dos outros, Eu achei que eu era corajoso. eu achei que eu era corajoso. Eu achei de que ir eu num jogo era do Corinthians com a corajoso. camisa do Corinthians, pegar De ônibus ter um e cabelo metrô. grande, né? De poder ter a liberdade de usar um salto, né? Porque tem muito homoafetivo que morre de vontade de usar um E não salto. usa, né? Eu não morro, eu uso mesmo, entendeu? E eu Eu já tentei. modéstia à parte, Eu torci o pé. eu tenho bom gosto, então eu procuro estar sempre muito bem alinhado ali, porque eu faço aquilo para Deus. Agora, eu fico assim, pensando que eu não tenho o direito né, de condenar ninguém, mas eu acredito numa palavra que transforma. E transforma o quê? Sexualidade? Não é sobre a sexualidade, é sobre princípios, é sobre visões. Onde está a salvação? O que salva uma pessoa? A fé. Jesus. Em? Cristo. É o único caminho? A palavra de Deus assim, ó, diz que Não, é o que eu acredito. Cristo é o caminho, a verdade Sim. e a vida. Ponto. Tu quer viver? Sim. É ele. A palavra de Deus vai dizer também que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, Vilela, o gay, a travesti, a trans, o pai de santo, a mãe de santo, a pessoa que vai no swing, a pessoa que vai, sei lá, que eu já nem Torce por sei. Palmeiras. Pode ser também, entendeu? Os Todo mundo vai ser corintianos, os salvo. são paulinos, todos vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Agora, que ainda a gente tem um caminho enorme a ser seguido, temos. Mas alguém precisava começar. Eu louvo a Deus que nós tivemos aí o pastor Marcos Gladstone, o pastor Fábio, que há 18 anos fazem esse trabalho, que levam a palavra de Deus ao homoafetivo. Eu louvo a Deus as outras igrejas inclusivas também que levam a palavra de Na Igreja Católica Deus. não existe isso ainda. Eu não conheço uma igreja católica que aceite o público homoafetivo. também Eu não. não tenho esse conhecimento. Agora, a igreja protestante, a igreja cristã, de fato hoje existe e existem várias igrejas, né, inclusivas. E eu fico feliz porque hoje, infelizmente, é o público mais rechaçado que nós temos.
é o público homoafetivo e eu não Ah, tô aqui sim. fazendo Não, não. papel de vítima. Concordo. Sabe? E aí eu acho que é importante, assim, só para sintetizar, que o cristão, ele peca pelo que ele fala. Porque Cristo veio para todos. Então eu não posso falar que, o pai de santo que não sei o quê, porque o budista não sei o quê, porque fulano... Não. Eu não tenho esse direito. Eu tenho certeza Até porque que... a gente não sabe. Opa, eu tenho certeza que Não muito sabe pai o de coração santo, dessa pessoa, muito né? pai de santo vai ser salvo. Acredito nisso. Claro. Eu acredito Que nisso. vai ter pastor que vai ficar. E vai pai de ter santo pastor que que o Senhor vai dizer assim, ó, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Eu já falei pra Vai Jesus. ter até político que vai ser salvo. Pois é, tem alguns, né? Sei lá, né? Enfim, eu não quero julgar. Não, Olha não. aqui a minha boca. Estamos julgando. Deixa Vai abaixo, ter. olha a minha boca. Mas, exemplo, eu falo assim pra Jesus brincando, né? Eu falo, Senhor, olha, que quando o Senhor voltar, o Senhor me coloque lá na porta do céu, de salto, assim, ó, pra eu olhar e falar assim, você me julgou quando eu tava lá embaixo? Você me julgou? Olha eu aqui. Olha eu aqui. Senhor, ele entra ou não entra? A minha vontade é essa, porque é um absurdo as pessoas... as pessoas associam a minha existência como um absurdo. Eu recebo as pessoas assim, falando assim, você não tem vergonha na sua cara de envergonhar o evangelho? Vai se converter, vira homem. A mão de Deus vai pesar. A mão de Deus vai pesar. E aí, sem falar que a internet virou uma terra de ninguém. E aí eles colocam apelidos em mim que eu não vou nem me dar o direito de falar aqui, porque são de um grande vexame. E as pessoas beiram, assim, a bizarrice com a tamanha ignorância. Então, assim, meu povo, Cristo veio para todos. A palavra de Deus é clara. Toda língua confessará. Todo joelho se dobrará. Todos irão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Não se esqueça de comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, pessoal!